Olá, nono ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática 2 comigo, professor Humberto. Na nossa videoaula de hoje, nós faremos uma correção sobre o nosso último conteúdo estudado sobre comprimento da circunferência, tá bom? Nós faremos aqui a correção das 5 primeiras questões da atividade. Espero que vocês tenham respondido e tenham me devolvido essas questões, tá bom? Na próxima aula nós corrigiremos o restante das questões, tá certo, turma? Então não esqueçam de pegar o livro de vocês, resolver a atividade, reenviar essas atividades para mim, que vão servir de ponto da média de atividade de vocês, e conferir aqui os resultados na nossa videoaula, tá bom? Na primeira questão da nossa atividade, nós temos o seguinte: o comprimento do raio de uma circunferência corresponde, em centímetro, a uma das raízes da equação x ao quadrado menos 16x menos 720 igual a zero. Qual é o comprimento dessa circunferência? Tá? Se o comprimento do raio da circunferência corresponde a uma dessas raízes dessa equação, eu tenho que determinar as raízes da equação para depois calcular o comprimento da circunferência. Então, vou pegar aqui a equação x ao quadrado menos 16x menos 720 igual a zero e determinar as possíveis raízes, né? Vocês têm alguns métodos aí que eu ensinei para vocês para resolver essa equação de segundo grau. Podem usar a fórmula de Bhaskara ou então podem usar soma e produto. Fiquem à vontade para usar uma das duas maneiras, tá? Eu vou resolver por soma e produto. A soma é dada pela expressão menos b sobre a. O valor de b é menos 16, então vai ficar entre parênteses. Dividido por a, que vale 1. Menos vezes menos, ou o oposto de menos 16 é mais 16. Dividido por 1 continua 16. Então, procuro dois números que somados deem 16. Vamos ao produto. O produto é c sobre a. O valor de c é menos 720, dividido por a, que vale 1. E menos 720 dividido por 1 dá menos 720. Aqui é onde a gente vai ter que queimar um pouquinho os neurônios, né, pessoal? Colocar os neurônios aí para trabalhar. Eu estou procurando dois números que somados deem 16 e multiplicados deem menos 720. Se o produto é negativo, significa dizer que um desses números é negativo. Um é positivo e o outro é negativo. Se a soma deu positiva, é porque o maior valor é positivo, tá bom? Então, dois números que somados deem 16 e multiplicados deem menos 720, um é o 36 e o outro é menos 20. 36 menos 20 dá 16. E 36 vezes 20 vezes menos 20 dá menos 720, tá bom? Só que esse resultado não nos interessa, porque nós não temos medida de raio de circunferência negativo. Me interessa o valor positivo, que é 36. Então, vou pegar esse valor e utilizar como raio da circunferência e calcular o comprimento. O comprimento é calculado pela expressão 2πr, onde o valor de π é 3,14 e r é o raio que nós acabamos de determinar, 36. 2 vezes 3,14 dá 6,28. 6,28 vezes 36 dá 226,08 centímetros. Esse é o comprimento da circunferência, que possui 36 centímetros de raio. Ok, pessoal? Segunda questão. A medida do raio de uma circunferência corresponde à medida da hipotenusa de um triângulo retângulo isósceles, cujos lados congruentes medem 10 raiz de 2 centímetros. Então, o raio agora corresponde à hipotenusa de um triângulo retângulo isósceles,
ou seja, um triângulo retângulo onde os catetos têm a mesma medida, cujos lados congruentes, os lados que têm a mesma medida, ou seja, os catetos medem 10 raiz de 2. Nessas condições, calcule o comprimento dessa circunferência. Então, primeiro vamos calcular o raio aplicando o teorema de Pitágoras para determinar a hipotenusa. Né? A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, onde A é a hipotenusa que corresponde ao raio. Então, r ao quadrado é igual. Os catetos quem são? 10 raiz de 2 ao quadrado mais 10 raiz de 2 ao quadrado. Tá? Como é que eu resolvo essa potenciação aqui, professor? Tanto 10 como raiz de 2 ficam elevados ao quadrado. 10 ao quadrado dá 100, vezes 2 ao quadrado dá 4, e a raiz quadrada de 4 vale 2. Então, 100 vezes 2, que dá 200. Tá bom? Então, esse desenvolvimento aqui dá 200. R ao quadrado é igual a 200, mas esse é o mesmo desenvolvimento, então também vale 200. 200 mais 200 dá 400. Para eliminar o quadrado, eu coloco a raiz quadrada no primeiro e no segundo membro. Cancelo a raiz com o quadrado, sobra apenas r, e a raiz quadrada de 400 vale 20. Então, o raio da circunferência que queremos calcular o comprimento vale 20. O comprimento é dado pela expressão 2πr, o valor de π 3,14 e o raio acabamos de descobrir que vale 20. 2 vezes 3,14 dá 6,28, vezes 20, 125,6 centímetros. Esse é o comprimento dessa circunferência. Tá bom? Terceira questão. Um menino brinca com um arco de 1 metro de diâmetro. Que distância ele percorre ao dar 100 voltas nesse arco? Use para π o valor de 3,14. Pessoal, uma das interpretações do comprimento da circunferência é que o comprimento da circunferência corresponde exatamente a uma volta completa em qualquer círculo. Tá? Então, se eu calcular o comprimento da circunferência, eu estou calculando uma volta completa ao redor dessa circunferência. Tá? Então, vamos lá, vamos calcular o comprimento da circunferência, ou seja, o quanto vale uma volta ao redor dessa circunferência. 2 vezes π que vale 3,14. Se o diâmetro vale 1 metro, então o raio é a metade disso. O raio vale meio metro. 2 vezes 3,14 dá 6,28, vezes 0,5 continua 3,14 metros. Então, uma volta completa ao redor dessa circunferência tem 3,14 metros. Mas ele não deu só uma volta, ele deu 100 voltas. Então, para achar a distância que ele percorreu, nós vamos pegar o valor de uma volta e multiplicar por 100. 3,14 vezes 100 dá 314 metros. Tá? Então, a distância percorrida aí no caso foi de 314 metros. Quarta questão. Suponha que o quadrado ABCD da figura tenha 360 centímetros de perímetro. Qual é o valor de R, que é o raio da circunferência, e qual o comprimento da circunferência inscrita nesse quadrado? Tá? Bom, vamos lá. Se o perímetro do quadrado vale 360, a gente pode determinar o lado do quadrado dividindo 360 por 4, já que os quatro lados têm a mesma medida. Então, 360 dividido por 4 dá 90 centímetros. Cada lado do quadrado corresponde a 90 centímetros. Se vocês observarem bem, o raio dessa circunferência corresponde exatamente à metade do lado do quadrado. Então, para achar o valor do raio,
basta pegar o lado do quadrado e dividir por 2, tá? Então, 90 dividido por 2, 45 centímetros. Acabei de determinar o raio da circunferência. Agora vamos determinar o comprimento dessa circunferência. Para determinar o comprimento, 2 vezes π vezes r. O valor de π é 3,14 e o valor do raio, 45. 2 vezes 3,14 dá 6,28, vezes 45, 282,6 centímetros. Esse é o comprimento da circunferência inscrita no quadrado. Quinta questão. Ao percorrer uma distância de 6.280 metros, Fernando dá 20 voltas completas em uma pista circular. Qual é o comprimento do raio dessa pista? Então, o Fernando aí dá 20 voltas completas ao redor de uma pista circular e percorre uma distância de 6.280 metros. Nós queremos saber qual é o raio dessa pista, tá? Vamos transformar essas nossas informações aqui em dados. Vejam só. Falei para vocês que uma volta completa ao redor de uma circunferência equivale a 2πr. Se o Fernando deu 20 voltas, então 20 vezes 2πr, que é uma volta, é igual a 6.280 metros. Tá? Fazendo essa multiplicaçãozinha aqui, 20 vezes 2 vezes π, que é 3,14, vezes r, que é o que a gente quer determinar, igual a 6.280. 20 vezes 2 dá 40. 40 vezes 3,14 dá 125,6 R, igual a 6.280. Esse 125,6 que está multiplicando o raio vai passar dividindo. O raio é igual a 6.280 dividido por 125,6. Quando nós efetuarmos essa divisão, vamos encontrar que o raio dessa circunferência, o raio dessa pista, né, em forma de circunferência, porque é circular, vale 50 metros. Tá ok, turma? Então, essa foi a nossa correção, o início da nossa correção. Aguardo a devolutiva de vocês das outras questões dessa página, tá bom? Então, deixo aqui um abraço para vocês e até a nossa próxima aula.